Oi, eu sou a Grazi e esse é o Que Esperar do livro de Primeira Crônicas. Antes de iniciar o resumo do 13º livro da Bíblia, gostaria de falar um pouco sobre o objetivo desse canal. O God Made Simple foi criado com a intenção de compartilhar com as pessoas a importância do estudo diário da palavra, como uma forma de nos transformar espiritualmente. Creio que todos nós temos o desejo de viver uma vida feliz, próspera e abundante, em todas as áreas, mas nem todos conseguem atingir esse objetivo. E algum tempo atrás comecei a me questionar a respeito disso. Ora, se Deus é o nosso Pai Celestial e como Pai Ele anseia o que é melhor para nós, então por que não conseguimos viver uma vida que corrobore com esse entendimento? Percebi então que Deus anseia o melhor para nós e que ao longo de todas as gerações Ele vem tentando ensinar seus filhos a usufruírem de tudo o que Ele criou. Contudo, existe um atributo que interfere nisso tudo e que é imutável: o nosso livre-arbítrio. Deus anseia o melhor, mas Ele não governa as nossas escolhas. Somos nós que temos o poder de fazer isso. Assim compreendi que usar o livre-arbítrio da maneira errada é o que nos conduz ao sofrimento. Entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável me fez compreender que preciso primeiramente conhecer qual é essa vontade, para que eu possa vivê-la plenamente. É aí que entra esse canal. Ele foi criado com a intenção de tornar conhecida a palavra de Deus, através do estudo da Bíblia Sagrada. Nela, Deus colocou todos os princípios que regem o mundo. E conhecendo-os, podemos viver de acordo com eles e usufruir do melhor da terra. Eu te convido a se tornar uma pessoa consciente da dinâmica que rege o mundo, porque agir em desacordo com ela só traz angústia e sofrimento. Se você compreende o que eu estou dizendo e tem interesse em se aprofundar um pouco mais nesse aprendizado, eu te convido a trilhar o caminho da sabedoria através do estudo das Sagradas Escrituras. Aqui no canal você encontra uma série de playlists denominadas 15 Minutos com a Bíblia. Elas contêm a leitura e a interpretação de cada livro que estudamos até aqui. Conhecer a palavra de Deus em profundidade e aprender a maneira de aplicar em nossa vida vai proporcionar uma transformação na sua forma de interpretar o mundo e interagir com ele. Acompanhe o nosso devocional diário ou então maratone o conteúdo já disponibilizado. Você vai perceber que ser firme e constante no relacionamento com Deus só depende de uma escolha. Use seu livre-arbítrio sabiamente e escolha a melhor parte. E agora sim, vamos ao resumo do livro de Primeira Crônicas. Ele se inicia descrevendo a genealogia desde Adão até o surgimento das 12 tribos de Israel. Os 9 primeiros capítulos são dedicados a descrever os clãs, famílias e tribos. O capítulo 10 fala sobre o fim do reinado de Saul, o primeiro rei ungido. Em batalha contra os filisteus, ele é emboscado e ferido mortalmente. Com medo de ser capturado, pede a seu escudeiro que o mate, o qual se recusa. Saul se lança contra sua espada e acaba tirando a própria vida. Nessa mesma batalha, seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquizua, são mortos. Os filisteus levam os corpos para profaná-los, mas os habitantes de Jabes de Gileade os recuperam e proporcionam um sepultamento digno, jejuando e lamentando por eles. Depois de reinar sobre a tribo de Judá por 7 anos, os israelitas vão até Davi em Hebrom e o consagram rei sobre todo Israel. Assim que é nomeado, parte para conquistar Jerusalém e derrotar os jebuseus que habitavam ali até então. Depois são descritos os principais guerreiros de Davi, sendo mencionados seus nomes e alguns de seus feitos. Na sequência, são relatados os aliados de Davi e a maneira como seu exército foi crescendo, inclusive o contingente de soldados de cada tribo. Depois de consultar seus principais oficiais, Davi decide buscar a Arca da Aliança em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, onde permaneceu por 20 anos. Os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, a colocam em um carroção novo puxado por bois e iniciam o trajeto até Jerusalém. Mas quando chegam à eira de Quidom, os bois tropeçam e Uzá toca na arca para impedir que caia. Nesse momento se acende a ira do Senhor e ele é fulminado. Davi se sente contrariado e resolve levar a arca até a casa de Obed-edom, onde permanece por 3 meses, período no qual toda a sua família é abençoada. É então mencionado que Irão, rei de Tiro, envia a Davi madeiras de cedro e trabalhadores para lhe construir um palácio. Em Jerusalém, Davi tem mais 11 filhos, além dos 6 que lhe haviam nascido durante os 7 anos em que reinou em Hebrom. Quando os filisteus ficam sabendo que Davi foi ungido rei sobre todo Israel, enviam suas tropas para prendê-lo, mas ele consulta a Deus, o qual lhe instrui para lutar. Ele derrota os filisteus, que decidem iniciar um novo ataque. Novamente, Davi consulta o Senhor,
o qual lhe garante a vitória e instrui para atacar por trás e não pela frente. Mais uma vez, conquista a vitória e sua fama começa a se espalhar por todas as nações. Depois de construir um palácio para si, Davi decide trazer novamente a Arca da Aliança para a cidade de Davi. Só que dessa vez consagra os levitas para fazê-lo. Todo o povo se reúne para acompanhar o transporte da arca. E quando chegam a Jerusalém, todos estão cantando e dançando alegremente diante do Senhor. Mical, a filha de Saul e esposa de Davi, acompanha tudo da janela, e ao ver o rei dançando, o despreza em seu coração. Eles levam a arca até a tenda que o rei havia preparado, e Davi entoa um salmo de gratidão, exaltando e glorificando o Senhor. Certo dia, quando Davi já morava em seu palácio, ele tem a ideia de construir um templo para o Senhor. O profeta Natão o aconselha a fazer o que tem em mente, pois o Senhor é com ele. Contudo, naquela mesma noite, a palavra de Deus vem ao profeta, e ele o instrui que diga a Davi que não seria ele que construiria o templo em honra ao seu nome, mas sim um de seus filhos. O Senhor não permite que Davi construa o templo, mas lhe faz a promessa de uma dinastia perene. Davi profere uma oração de agradecimento por ter sido ungido rei de Israel e pela continuidade de seu reinado através de seus descendentes. Depois disso, são mencionadas as vitórias militares de Davi sobre os filisteus, edomitas, moabitas, amonitas e amalequitas. O Senhor lhe concedia vitória em todos os lugares aonde ia. Algum tempo depois, o rei amonita Naás morre e Davi decide enviar condolências a seu filho por conta da bondade de seu pai. Influenciado por seus conselheiros, Hanum desconfia das intenções de Davi e humilha os mensageiros por achar que sua intenção era espionar o reino. Acreditando ter atraído a ira de Davi contra os amonitas, o rei decide contratar recursos de nações aliadas para entrar em guerra contra Israel. Amonitas e arameus saem para atacar, mas quando vem o exército de Davi acabam fugindo. Os arameus que viviam ao oeste do Eufrates são trazidos para um novo combate, mas também acabam sendo derrotados e fazem a paz com Davi, submetendo-se a ele. Na sequência, é mencionada a conquista de Rabá, na qual Joabe arrasa a cidade com seu exército e Davi vai até lá para tirar a coroa da cabeça de Moloque e colocar sobre a sua. Depois é descrita a guerra contra os filisteus, na qual 4 descendentes dos gigantes são mortos por Davi e seus soldados. Depois disso, Satanás levanta-se contra Israel e leva Davi a fazer um recenseamento do povo. Embora discorde da ideia do rei, Joabe parte para contá-los e retorna com um relatório informando que havia 1.100.000 soldados, sendo 470.000 de Judá. A ira do Senhor se acende contra Davi por ter ordenado contar o povo e envia o vidente Gade com 3 opções de punição: 3 anos de fome sobre a terra, 3 meses fugindo de seus inimigos ou 3 dias de praga. Davi escolhe a terceira opção, achando que Deus seria misericordioso e o livraria da punição. Mas logo no primeiro dia de praga, 70.000 israelitas são mortos. O anjo do Senhor é enviado para executar a sentença. E quando está perto da eira de Araúna, prestes a executar a justiça sobre Jerusalém, o Senhor ordena que pare. Davi se arrepende da punição que escolheu e pede ao Senhor que execute justiça somente sobre ele e sua família, já que o povo não tinha culpa por ele ter ordenado o recenseamento. Deus ordena que Davi construa um altar na eira de Araúna. Ele vai até o campo e se recusa a aceitar o campo de graça, e faz questão de pagar o preço justo, pois não ofereceria sacrifícios ao Senhor que não lhe custassem nada. O Senhor envia fogo do céu para queimar os sacrifícios e ordena ao anjo que coloque a espada na bainha. Assim é definido o local e Davi inicia os preparativos para a construção do templo, em honra ao nome do Senhor. Ele define trabalhadores estrangeiros como cortadores de pedras e providencia uma grande quantidade de ferro e madeira vinda dos tírios e sidônios. Ele manda chamar Salomão e revela que tinha planos para construir o templo, mas que o Senhor o impediu, transmitindo essa responsabilidade a seu filho. Davi encoraja Salomão e ordena que todos os líderes o auxiliem nesse grande projeto. Então são descritos os clãs levitas, gersonitas, coatitas e meraritas, e atribuídas suas respectivas funções. São então sorteadas e distribuídas as turmas dos sacerdotes, que se revezariam no exercício das atividades do templo. São também descritos os músicos que fariam o serviço de adoração e louvor no templo, descendentes e parentes de Asaf, Gedutum e Emã. Eles são separados em 24 turmas, com 12 integrantes cada um. São então descritos os porteiros, descendentes dos Coreitas e Obed-edom.
São mencionados os nomes dos tesoureiros e suas responsabilidades na administração dos tesouros do templo e do depósito das dádivas sagradas. São descritas as divisões do exército, segregadas em 12 turmas, uma para cada mês do ano, e definidos seus comandantes. São mencionados os líderes das tribos e os superintendentes do rei, responsáveis pelos tesouros do palácio. Davi convoca então todos os líderes de Israel para demonstrar seus planos para a construção do templo. Ele declara quais eram seus planos e os planos de Deus, e reconhece que foi escolhido para ser rei, mas que seu filho Salomão é que foi escolhido para executar a obra do templo. Davi entrega a Salomão planos detalhados com todo o projeto, desde as características da construção, materiais, utensílios, funções e tudo mais que era necessário para a obra. Ele instrui para que tanto Salomão quanto o povo tenham temor de Deus e obedeçam ao Senhor para que tudo vá bem e a obra possa ser executada com sucesso. Davi convida o povo para contribuir oferecendo dádivas, mas primeiro ele oferece riquezas abundantes de seu próprio tesouro, para encorajar os demais a fazerem o mesmo. Os líderes decidem oferecer espontaneamente uma grande quantidade de recursos para o templo. E Davi profere uma oração diante de toda a assembleia. Ele encerra seu reinado traçando os planos e providenciando os recursos necessários a seu filho Salomão, o qual é ungido uma segunda vez diante de todo o povo. Davi reina sobre Israel durante 40 anos, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. E seu filho Salomão se torna seu sucessor. O livro de Primeira Crônicas faz uma breve recapitulação das gerações que existiram, desde Adão até a constituição das 12 tribos de Israel. Os primeiros 9 capítulos são dedicados a descrever a genealogia e detalhes marcantes da vida de alguns personagens. Depois, dos capítulos 10 a 29, relatam alguns dos feitos do reinado de Davi. Creio que não é à toa que esse livro é basicamente dedicado a falar sobre ele. Acredito que o propósito de recapitular a genealogia é demonstrar que ninguém foi tão fiel ao Senhor como o rei Davi. Ele é o único na Bíblia definido como um homem segundo o coração de Deus. Nesse livro, Davi nos mostra um exemplo de liderança marcante, nos munindo de estratégias poderosas para conquistar o respeito e a lealdade dos liderados e construir um legado que perdure através de gerações. Eu te espero no livro de Segunda Crônicas.